Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Se nós olhamos hoje no calendário da Igreja, a gente tem uma memória de Santa Maria Goretti, a história de uma menina que morreu assassinada aos 11, 12 anos de idade em 1902. Ela era filha de uma família muito empobrecida, saiu da região de onde eles moravam, a família veio tentar a vida aqui na região de Latina, no Lácio, na Itália. Era um período em que muita gente saía da Itália para os Estados Unidos para tentar dias melhores. Uma região que era de muita palude, de muita água, né? E aquela região foi bonificada e muita gente veio tentar a vida, tentar melhoras. O pai de Maria Goretti morreu e a família ficou ali vivendo na casa, junto com a família dos patrões. E acontece que a menina foi crescendo, se fazendo como uma mocinha, e o olhar do filho dos donos da terra, dos patrões, né, Alessandro, começou a se olhar para Maria Goretti de uma forma diferente, né? Vendo uma mocinha, tenta se aproximar dela, manifestando as suas intenções. A menina o evita, até que naquele dia 5 de julho de 1902, estando sozinha a menina em casa, ele chega com uma desculpa e se precipita sobre a moça, que resiste em nome da sua fé, resiste em nome da pureza, e ele, com uma chave de fenda, uma coisa do jeito, ele deferiu golpes violentos. A menininha foi ali abandonada, a família vem, a leva para o hospital. No dia seguinte, o dia 6 de julho, Maria Goretti morre. Mas desde o primeiro momento, quando ele se insinua para ela, o que ela sempre dizia assim: não, isso não está de acordo com a vontade de Deus, e o resiste. E depois assim: se você faz isso, você condena a sua alma, você vai para o inferno, e eu quero ir contigo para o paraíso. E assim ela morre, vítima da violência daquele rapaz. Ele teve a graça de ser preso, 27 anos de cadeia, se arrepende, se refaz, inclusive depois vai pedir perdão à mãe de Maria Goretti, que o perdoa, e os dois vão numa noite de Natal juntos fazer a comunhão. E depois, no dia que Maria Goretti foi canonizada, no ano de 1950, ali na praça de São Pedro estavam a mãe e também aquele homem, Alessandro, que tinha tirado a vida da filha, mas um novo homem, realmente reconciliado. Muitas vezes ele disse que fez sonhos com Maria Goretti, que dizia para ele que o perdoava, que o queria no paraíso, mas que ele precisava se arrepender. Eu penso que a lição que Maria Goretti deixa para nós é de que os afetos devem ser educados, que os afetos devem ser orientados. Vemos ainda hoje o crescimento de feminicídio, de violência contra a mulher. Não é um olhar nosso de homens que ainda não conseguiram entender a mulher como companheira, como parceira de vida, como alguém que é amada e não simplesmente alguém um fruto que a gente possa de qualquer modo querer fazer uso. Então eu acho que a oração nossa hoje deve ser uma oração para a educação dos nossos afetos, a educação dos nossos sentimentos mais profundos. Mas me chama muita atenção que, além desse fato da castidade que eu penso que a gente possa ver em Santa Maria Goretti, é também a grande abertura de caridade do seu coração, ao ponto de querer desejar também que aquele que lhe tirava a vida pudesse estar com ela no paraíso. Essa é a coisa realmente bonita, né? Porque os puros de coração veem a Deus. Então ela via Deus mesmo na figura daquele que lhe tirava a vida. As últimas forças dela, os últimos pensamentos de Maria Goretti foram voltados para aquele que lhe fez tanto mal.
Portanto, rezemos pela nossa juventude, rezemos para que castidade e caridade sejam valores que caminham juntos na nossa vida e deles a gente não se afaste. Sobretudo que a gente veja, não é, que sexualidade, que afetos necessitam de formação, necessitam de condução. O ser humano não pode ficar exposto aos seus instintos, pura e simplesmente aos seus desejos, e que existe uma forma de viver a sexualidade que esteja também de acordo com o querer, com a vontade de Deus. É um desafio para todos. É um desafio para cada um de nós. Ninguém está fora, não é, desse compromisso da orientação e purificação do seu coração na direção daquele que é o querer de Deus. E que Santa Maria Gorete nos inspire hoje e nos inspire sempre. A nossa leitura de hoje ela é a continuação do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Hoje nós concluímos este capítulo com os versículos 32 a 38. Talvez alguém aí já comece a protestar. Está faltando alguma coisa, porque ontem nós lemos até o versículo 26. De fato, aqui nesse pedaço da liturgia não colocou um milagre que foi realizado, que é o milagre que Jesus cura 2 cegos. Apresentam para Jesus 2 cegos que, vamos ver aqui na nossa Bíblia. Você pega aí a sua Bíblia, né? Tá com ela aí na mão? Não tá não, né? Se tiver, ótimo. Se tiver, olha aí, os versículos 27 a 31, é a história de 2 cegos que seguem Jesus gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Aqui o cego de algum modo, ele é revelador de um outro tipo de cegueira. A cegueira de pensar que Jesus seja o filho de Davi. De pensar que Jesus é aquele que realiza o reino de Deus ao estilo de Davi. Jesus não é o filho de Davi, Jesus é o filho de Deus. Não é? Depois o próprio Jesus vai corrigir uma leitura que faziam os mestres da lei, dizendo como é que pode dizer que o Messias é filho de Davi, quando Davi no Salmo chama o Messias de seu Senhor. Então significa que esses 2 cegos, eles também são interiormente cegos, eles se aproximam de Jesus, eles se dirigem a Jesus, mas com uma visão ainda equivocada. Eles precisam ser corrigidos naquele modo de ver. Mas tem uma coisa interessante, é que eles pedem a Jesus: "Tem compaixão de nós." Existe uma espiritualidade na igreja ortodoxa, na igreja oriental e mesmo na igreja católica de ramo oriental, que é chamada a invocação do nome de Jesus, que é justamente fazer essa oração. Eles, como uma espécie de terço, eles vão repetindo sempre essa oração: "Senhor Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim, pecador." É a chamada invocação do santo nome de Jesus. E aí a gente é orientado a unir essa invocação com a respiração. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim, pecador. Eles passam horas fazendo isso, até chega um momento em que essa oração fica automática dentro de nós, como automático é o movimento da respiração e o batimento cardíaco. Por isso ela é chamada de oração do coração, porque depois essa é uma oração que fica espontânea, que a gente, quando pensa que não, é ela que brota dentro da gente. E de algum modo, algum ponto de vista, é como dizer assim, é fazer essa experiência daquilo que Maria Gorete dizia, né, que ela queria estar com Alessandro no paraíso. É uma espécie de paraíso que a gente vai vivendo na Terra, porque como no paraíso existe um único rio, uma única fonte, que depois se desdobra em 4 braços de rios. Assim também essa oração dentro de nós é como uma fonte que ela começa a brotar dentro da gente de forma espontânea. Então Jesus, quando ouve o apelo desses 2 cegos, ele pergunta para os cegos: "Vocês acreditam que eu possa fazer isso?" O cego respondeu que sim. Jesus disse: "Seja feito conforme a vossa fé. Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo disso." Eles saíram dali curados. Qual foi a primeira coisa que fizeram? Espalharam para toda a região o que Jesus tinha feito por eles. Pronto, esse é o texto que nós não lemos hoje na liturgia e passamos agora para o versículo 32, porque isso aqui encerra no versículo 31. Então diz que nesse momento aqui, o que é que acontece?
apresentam para Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Você já participou de alguma celebração de batizado, né? Não sei se você já notou que depois que o padre batiza a criança, tem a unção com o óleo do crisma na cabeça, imposição de vestes, entrega da luz, e o padre faz um gesto, né? Ele toca nos lábios e depois toca no ouvido da pessoa que é batizada e diz: Nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o surdo ouvir e o mudo falar, conceda-te que tu possas escutar a sua palavra e proclamar o seu louvor para a glória de Deus Pai. É o chamado rito do Efatá, que Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele toca no ouvido do surdo, ele diz, toca e diz: Efatá, abre-te. Portanto, o rito do batismo e o seguimento a Jesus é um seguimento de abertura dos ouvidos. Para o povo de Israel, todos os dias, a oração fundamental do hebreu se diz assim: Shema Israel Adonai Eloheinu. Muita gente canta isso nas comunidades, não é? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Então, a abertura dos ouvidos, a abertura da mente, a abertura do coração é uma obra de Jesus dentro de nós como um dom do nosso batismo. Mas veja que antes de batizar, a primeira pergunta que o padre faz é: renunciais a Satanás e a todas as suas obras, como que dizendo que o demônio, ele cria uma espécie de mutismo. Porque o que é que o demônio mais gosta, o espírito do mal mais gosta, é que não haja comunicação. Deus é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor. Mas o que é comunhão? Comunhão e comunicação é a mesma coisa. Comunio, se diz na língua latina, pode ser traduzido com comunhão, como alguém que tem comunhão de bens. Comunhão significa isso, comunicação. Não é? Vasos intercomunicantes. Eu tenho um vaso aqui, tem água, passa para isso, passa para aquele e faz o giro da água. Então, quer dizer, tem comunhão, tem comunicação entre si. O específico do maligno é criar bloqueio, é não permitir que haja comunicação. Não é que você fique emburrado lá no seu canto, fique com a cara feia porque o outro me magoou, então eu me fecho, nego a minha palavra. Como é que Deus cria todas as coisas? Por meio da palavra. Deus cria tudo comunicando. Faça-se a luz, e a luz foi feita. A criação de Deus é comunicação, não é? E é o máximo da comunicação de Deus, não é comunicar coisas fora dele, é comunicar a si mesmo. É aquilo que um teólogo alemão chama-se de Selbstmitteilung. Selbst significa auto, própria, Mitteilung, comunicação. Mit significa em alemão com, teilen significa dividir. Dividir-se a si próprio com os outros, autocomunicação. O que Deus tem para nos comunicar não é pura e simplesmente uma notícia. O que Deus tem para comunicar é a si mesmo. O grande dom que Deus tem para fazer é aquilo que Ele é. Portanto, o que Deus tem para nos transmitir é a sua divindade. Esse é o dom que é dado no batismo, não é? Por isso que o batismo é chamado da divinização do ser humano. Não é? Eu que tenho a natureza humana, recebo a natureza divina, recebo aquilo que é de Deus no dom do meu batismo. O espírito do mal, o maligno, o demônio, o que ele quer é bloquear tudo isso, é que eu não acredite em nada disso. Portanto, esse homem aqui é um homem mudo, é um homem que estava possuído pelo espírito do mal. E quando o demônio foi expulso dele, né, quando esse homem, e isso eu e você nós fazemos pela renúncia, renuncias a Satanás e a todas as suas obras, eu digo renuncio. Ou seja, eu tenho dentro de mim a força na minha vontade. O demônio provoca a minha vontade, mas o demônio não pode fazer você fazer nada do mal que ele te sugere. O máximo que o demônio pode fazer é tentar, é sugerir. E aí o demônio tem duas estratégias. Primeiro, ele é tentador, ele é provocador na hora que ele faz a oferta. Quando você cai na armadilha dele, aí ele já se transforma em acusador. Ele é aquele que vira uma espécie de advogado de acusação. Ele vem para acusar você, para morder a sua consciência, para te desorientar sempre e cada vez mais. Então, aquele homem libertado desse poder do mal,
ele começa a falar, começa a se comunicar. As multidões vendo aquilo ficam admiradas e eles diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. E os fariseus, pelo contrário, o que é que os fariseus diziam? Os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os fariseus aqui sempre provocando Jesus, sempre buscando falar mal, sem saber interpretar os sinais da presença de Deus, saíram com essa aí. O Evangelho diz que Jesus continua o caminho dele fazendo o quê? Pregando, ensinando nos povoados e nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Olha aqui que coisa interessante, porque eu estou dizendo este texto, com ele nós estamos concluindo essa fase de Jesus realizando obras, fazendo sinais, milagres, prodígios, para começar a escuta do segundo sermão que Mateus vai nos colocar no capítulo 10, que é o chamado sermão missionário. Então aqui é uma coisa interessante, Jesus não ficou neutralizado por causa das críticas dos fariseus. Às vezes tem vezes que a gente fica desmoralizado, que eu não estou sendo compreendido, porque o outro não fala, e porque ele não me reconhece, e porque Jesus teve todas essas dificuldades, mas Jesus sabia muito bem o que era que ele queria, não é? E Jesus vai para frente, tem o olhar fixo na meta que ele deve percorrer. Ele percorre as cidades, os povoados, ensinando e pregando o Evangelho de Deus. Não se neutraliza por conta das críticas e das coisas negativas que tem ali ao seu redor. Agora tem uma coisa que é interessante, nós vimos que os dois cegos, quando se aproximaram de Jesus, os cegos pediram: tem compaixão de nós. Nós era deles dois, né? Então a cegueira muitas vezes também é isso, é só não ver Jesus como de fato ele é, porque eles achavam que Jesus era o filho de Davi, ou seja, era a tradução de uma visão equivocada do messianismo de Jesus, mas pode ser também aquela tentação que a gente pode ter de achar que os problemas são só nossos. Muitas vezes, quando a gente está numa situação de dificuldade, a gente não cria sensibilidade para perceber que o outro às vezes também está no mesmo problema, está passando pela mesma dificuldade. Por isso que é necessário comunicação, porque se a gente se comunica, a gente percebe que o outro também está passando por dificuldade. Às vezes a gente só quer criticar o outro, só enxerga a coisa negativa, só vê os pontos falhos daquilo que o outro está fazendo. Talvez se eu abrir mais os meus ouvidos, eu vou perceber também que nós somos todos sofredores, que tem uma coisa que é comum a nós todos. Que tal fazer a comunhão também dos sofrimentos, a comunhão das dores? E aqui Jesus é o grande exemplo para isso, porque Jesus, ele viu as multidões. Jesus é o exemplo daquela pessoa que sabe enxergar. E o que foi que aconteceu com Jesus vendo as multidões? Ele teve compaixão, aquilo que o cego pediu para Jesus ter deles. Jesus não tem somente deles, mas de toda essa multidão. Por quê? Porque elas estavam abatidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Estava faltando liderança. Estava faltando gente que guiasse o povo. Pastor na Bíblia significa gente que vai à frente, que lidera, que toma a dor dos outros. O profeta Ezequiel já falava de falsos pastores, né? Que queria só tirar a pele da ovelha, que queria só o leite da ovelha. Quantas autoridades nesse mundo pensando assim? E aqui são autoridades, pode ser autoridade religiosa, autoridade política, autoridade dentro do próprio campo da família. Tem gente que farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem tem a unha maior que suba na parede. Vergonha, né? A gente às vezes não sabe se condoer com a dor do outro. Talvez a gente tenha solução para um problema que o outro está passando. Porque a gente não põe em comum, não é, os nossos recursos, não é aquilo que a gente tem, e aí pode ajudar o outro a superar aquela dificuldade na qual ele está vivendo. Aí Jesus disse para eles: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Olha o que é que falta, né? O Padre Zezinho tem uma música aqui, né? Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Negócio interessante, quando estávamos ali, antes do ano 2000,
em 1997, começou a ter um projeto no Brasil que chamava PRNM, Projeto Rumo ao Novo Milênio. Eu fui fazendo muitas formações nas comunidades, tinha um documentinho, eu marcava dia de formação, ia nas comunidades, reunia os jovens e levava o videocassete, tempo de videocassete, né? E o Padre Zezinho tinha composto essa missa faz pouco tempo, e eu gostava muito de falar do coração de Jesus, e o amor, e a compaixão. E aí tinha uma vez, Padre, eu tô gostando muito daquela música que o senhor está ensinando aqui nas comunidades. Graças a Deus alguém se lembrou da gente. Eu disse, mas se lembrou da gente? Como assim? Sim, Padre, aí nessa música não diz assim: põe sangue novo nas veias da tua igreja. Acho que a Alcena já estava começando a diminuir e ela entendia, né? Nas veias, ela acabava entendendo nas veias. Mas o de fato é que Deus realmente bota sangue novo nas velhas, nas novas, nos velhos, nos novos, em todo mundo. É uma infusão do Espírito, do sangue novo de Jesus na sua igreja. Então, a messe é grande, os operários são poucos, e aí Jesus pede para mandar operários para a sua messe. Agora, o que é interessante aqui é a oração que Jesus manda fazer. Porque no final, não é que Jesus vai ter mais do que 12 discípulos. Ele vai continuar tendo os 12 ali, e ele vai mandar os 12 que ele tem. São poucos, mas são suficientes se abrirem o coração. São poucos, mas se aquilo que você se dispõe a colocar, o pouco que você é e o pouco que você tem na mão de Deus, vai se poder fazer muita coisa. Olha que o que Jesus precisa não é tanto que surja gente nova, mas que a gente se deixe renovar, que a gente deixe romper o mutismo que está dentro da gente. Não é? O mutismo é demoníaco. Não é? O que cria a comunhão é a possibilidade de falar dos problemas, falar das dificuldades, mas num espírito de amor, num espírito de serviço, e colocar os dons que cada um tem a serviço do inteiro corpo da sua igreja. Portanto, hoje peçamos ao Senhor que Ele envie-nos como operários a sua messe. Não é fazer aquela oração que Deus peça a vocação na casa do vizinho que está ao lado, não, né? Que Ele olhe para dentro da nossa família, que Ele olhe para dentro da nossa família, que Ele olhe para dentro de nós e que Ele nos dê os olhos para que nós reconheçamos que nós podemos fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse dia a essa graça que você retire de nós toda divisão, todo espírito demoníaco que nos faz ficar calados. Quero te pedir a graça de a gente fazer aquilo que nos diz o apóstolo Pedro aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 15. Assim diz o apóstolo: antes declarai o santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que pedir. Senhor Jesus, eu quero te pedir isso, que a gente não se negue a dar razão da esperança que anima o nosso coração. Mas dai-nos fazer isso também, como diz o apóstolo Pedro. Olha o que Pedro diz para nós: fazei isso com mansidão e respeito e com boa consciência. Senhor Jesus, dá-nos essa boa consciência, dá-nos o respeito para romper o nosso mutismo e falar o que deve ser falado com mansidão. Então, diz-nos Pedro, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonhas aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Então que Deus nos dê essa graça de dar razão da nossa esperança, dar razão, não é, da nossa consciência. A primeira leitura de hoje vai nos falar de novo de um sonho que tem dessa feita o patriarca Jacó, não é? Um sonho em que ele tem uma luta com Deus. É interessante, ele diz assim, na hora que ele está sonhando, lutando com aquele homem, ele pergunta pelo nome e Deus muda o nome dele, mas ele diz assim: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares.
Às vezes a gente pensa que vai deitar e vai dormir, e às vezes a gente vai deitar e ainda vai ter que lutar, mas que a gente não tenha medo da luta da gente, que a gente tenha certeza de que Deus está ao nosso lado em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades. Diz que Deus, naquela luta com Jacó, para você não esquecer essa sua luta, e toca no nervo ciático dele, ele vai caminhar mancando para o resto da vida, e os judeus até hoje não comem o nervo ciático por conta desse fato. Ou seja, a gente pode caminhar mancando, mas a gente caminha sabendo que Deus está com a gente, que Ele está do nosso lado, Ele não nos abandona não importa se a gente vai caminhando aos tropeções, o importante é que a gente tem Deus do lado da gente. Então são essas coisas que eu queria ter meditado com vocês aqui no dia de hoje. Quero deixar aqui o meu abraço a vocês. Eu estou vendo aqui Rita de Cássia aqui na nossa live, um abraço para você, Deus te abençoe. Everilda Menezes, bom dia, Deus te abençoe. Lula Ordelo, né? Deus te abençoe, te guarde. Quero dizer que se você conhece Vera Almeida, mas se você é daquele grupo Luz de Jesus, né, faz chegar a Vera o meu abraço, a certeza também da minha oração por ela. Me chegou aqui, né, as informações sobre a saúde dela, que era para eu ter feito um áudio para mandar para a Vera, que é uma pessoa muito querida, que mora realmente dentro do meu coração, e se tem contato aí com ela, com a Ana Verena, não é que Deus as abençoe. Sei que a Ana Verena anda com tanto trabalho como infectologista, que é aí no Hospital São Rafael, o que não deve estar faltando para ela é trabalho, e agora ainda com a saúde da mamãe, mas Deus certamente está do lado dela. Eu quero aqui mandar um abraço para Guloseimas da Celi. Eu não sei se pronuncia Celi ou Celi. Bom dia, Celi. Eu fiquei tão contente porque Celi ontem me disse que há 3 anos ela recebe os meus áudios todos os dias, e ela estava ainda se preparando para o crisma e para se casar. Eu fiquei contente porque, Celi, eu não sei, eu acho que você é de Águas Claras de Goiás, não é? Se eu não me engano é isso. Eu sei que tem o Lázaro aí na diocese de Ipameri, em Goiás. Eu fiz uma videoconferência de formação com os catequistas da diocese de Ipameri, em Goiás, inclusive no momento final estava a presença do bispo diocesano, Dom José do Rego. Então um abraço para todos vocês daí da diocese de Ipameri, em Goiás. Um abraço, Deus abençoe vocês, e fiquei contente aqui com essa minha catequizanda, que eu ainda não conheço de presença física. Mais um dia, quem sabe, passando aí por Goiás, vou visitar vocês, me reunir com esses que recebem esses áudios a cada dia. Eu quero um dia poder sair assim no Brasil, onde eu sei que tem gente, grupo grande que escuta. Eu quero passar e marcar sempre o dia, como eu tive a possibilidade de fazer lá em São Paulo, com a ajuda do padre Kleber Danelon, lá na diocese de Piracicaba, que eles estavam ali de São José dos Campos, ali em volta. A gente pôde se sentar uma noite, fazer um encontro de meditação com essas pessoas que recebem os áudios, que assistem os vídeos. Quem sabe a gente, é uma coisa que eu gostaria de dedicar tempo no futuro também a isso. Então um abraço para você, Parceli, e a sua família, né? Moringa Júnior, um abraço, não é? Pedir para nós que assuste o cheque. É isso mesmo, Moringa, às vezes tem dessas coisas, né, da linguagem. Um abraço para Rosidete Novaes, aí em Santo Antônio de Jesus, para Maria Ureni, lá no Ceará, Joel Mandrade, também Deus te abençoe, Deus te guarde, Fal Reisena, Deus te abençoe, Jussara Malta, aí nas Alagoas, um abraço, Deus abençoe, o Padre Lorival Hélio, aí em São Paulo, me esqueci como é o nome da diocese, onde é que está o Padre Lorival. O Padre Lorival é meu afilhado, palotino, agora está ali em São Paulo. Ontem a gente teve uma bruta notícia, né, de uma ex-colega nossa de escola, Jeane, lá de Amargosa, que faleceu. Que Deus acolha essa nossa amiga, não é? Às vezes a gente vai se assustando com a vida e vai mesmo percebendo que a gente nunca está preparado. Aqui também algumas das suas cunhadas normalmente assistem essa nossa live, acompanham a nossa meditação. Quero fazer chegar também os meus sentimentos de solidariedade. Rezei na missa de hoje pelo descanso eterno da sua alma. João Rosário, um abraço para você, Deus te abençoe. Geralda Lima, Vânio Brito, Mara Barreto, disse que o vídeo estava pausado, eu acho que já voltou, né? Borges, Mara Barreto, sim, Geralda Lima, Will Oliveira, Deus te abençoe. Lourdes Reis, Luana, do Instituto Franciscana, Deus te abençoe. Acho que esse é Instituto, né?
Padre Edson Nascimento, aí da nossa Diocese de Amargosa, Cris Muniz, aí não sei se é Cris Muniz, assim, é lá do Paraná. Um abraço grande aí para o Paraná. Edilene Borges, e foi lá no Paraná, e faço chegar um abraço para a Serlita, aí em Santa Catarina, em Laje. Serlita é uma grande amiga, né? Perdeu também o marido há pouco tempo, nosso querido Naldi, e foram paroquianos nossos em Wiesbaden, na Alemanha. Quem mais? Mima Costa, um abraço para você, Mima, para a Adriana, Bia Freitas aí em BH, Lilia Davi Luna, Padre Rânio Guerra, aí em Iaçu. Acho que os padres estão tudo bem cedo já na estrada, né? Que eles hoje têm uma reunião do clero, então eu estou rezando por vocês, estou de cá, estou rezando. Sim. Iana Damasceno, um abraço para você. Sagrada Família, um abraço para você, Edis e todos aí. Irmã Nath, um abraço, Deus te abençoe. Eu vi um retrato seu ali, não sei como é que, se a saúde está tudo bem, como é que é. Fui fazendo um elogio ali, uma enfermeira, espero que esteja tudo bem, boa recuperação. Leo Passos, Odalea, aqui na Suíça, já voltou para a Suíça. Odalea, né, estava aqui pela Veneza fora, Deus te abençoe, Deus te guarde. Dayara Souza, Tereza Barbosa Ramos, Rose Santos. Eu acho que cheguei a falar para todos os que eu vi por aqui, mas tem aí, aqui tem a Grace Lima, um abraço também, Deus te abençoe. Curitiba, não é? A Cris Muniz, deve estar um frio bom aí em Curitiba, que é uma maravilha, não é? Eu fui aí em Curitiba justamente com o padre Lorival Hélio, que está aqui nesse vídeo, lá no seminário dos Palotinos. Foi a paróquia de São José Operário, e depois descemos lá para Porto Alegre, para Viamão, na FAFINC, né, quando a gente foi fazer a nossa pós-graduação em psicopedagogia, juntamente aí com o padre Lorival Hélio. Conhecemos ali muito Dom Meron Mazur, agora Dom Meron Mazur, naquela época era Padre Meron, não é, que é aí dos ucranianos aí da região, já é bispo de uma eparca, né, que é assim que eles se chamam, Dom Meron Mazur. Pude me encontrar com ele quando ele veio aqui visitar o Santo Padre no ano retrasado, na visita a Adilímina. Foi uma alegria encontrar Dom Meron aqui em Roma. Um abraço para a Joyce França aí na nossa Santo Antônio de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Eureci Galdino, abraço para você, para a Fabiana, minha filhada aí, Deus te abençoe. Para Darcy Sampaio, Grace Lima, quem mais eu tenho aqui? Eu acho que somos nós mesmos. Luana diz, ela é irmã Luana de Teresina, no Piauí. Um abraço para a Teresina. Irmã Luana, eu conheci as irmãs franciscanas de Waldbreitbach, me parece que são franciscanas angelinas, não é? Eu pude acompanhar um grupo dessas de noviças das angelinas em Waldbreitbach, na Alemanha, irmã Vilma e muitas delas irmã Gabi. Então um abraço para você aí no nosso querido Piauí. E tinha a irmã Mazé. Irmã Mazé, quando passava lá em casa, eu preguei retiro para elas muitas vezes, e fazia uma coisa tão boa, que era um prato típico de vocês, Maria Isabel, que é aquela carne do sol com arroz. Mas não vou falar disso não, que para mim já deu 1h da tarde e a fome está aumentando. Um abraço aqui para tantas outras pessoas, não é? Eu queria, já que eu comecei a falar do pessoal ali da Alemanha, para Ana Maria Siqueira, que acompanha também aqui os nossos vídeos. E Ana Maria Siqueira é a esposa do nosso diácono Paulo, não é? Foi minha companheira de serviço, a gente preparava as turmas da catequese do Crisma, não é? Então se eu via aqui a Celi dizendo que estava acompanhando por esses áudios, mas eu também fazia aqui essas preparações diretas, né, acompanhando jovens e adolescentes portugueses para a Crisma. Um abraço também para Paula Abrantes aí em Wiesbaden, para Maria de Fátima Araújo em Minas Gerais, para Marcela Tanuri. Eu tive a alegria também, não é, de Marcela Tanuri, ela recebeu os nossos vídeos a cada dia, os áudios a cada dia, veio em Roma fazer uma peregrinação e marcou comigo lá na Praça São Pedro, e aí eu me encontrei com a Marcela, não é, que
tive uma alegria grande. Agora também teve o primeiro filhinho, pelo visto batizou faz poucos dias. Então Deus abençoe a Marcela e a família. Quero também fazer um abraço, chegar a Solange Melo aí em Conceição do Almeida, ao nosso seminarista Ivan de Sul Soares, a Genira Araújo, a Cristina Ferreira, também aí na Diocese de Limburgo, na Alemanha. Eu vi ontem o aniversário da filhinha dela, batizei a filhinha dela em 2008, né? A menininha já está grandezinha, 13 anos, que alegria. E juntamente com o Paulo, o esposo da Ana, não é? Porque lá a gente fazia a preparação do batismo, sendo distante, a gente ia na casa das pessoas. Eu saía de Frankfurt, muitas vezes ia ao fim da diocese visitar uma família para fazer a preparação do batismo, preparávamos com a família e a gente teve a alegria de preparar o batismo da Eliana. Então, um abraço também para a Fernanda Mendes, diz que fica triste quando não assiste o vídeo, mas Fernanda, fica alegre, porque depois o vídeo fica ali salvo. Um abraço também para Márcio Gonçalves, aí em Castro Alves. Márcio, um abraço para você, Deus te abençoe. Para o Eronaldo Sapucaia também. Colégio Santo Antônio de Jesus, estou vendo aqui curtindo, né, a página oficial do colégio, aí na minha cidade querida, Santo Antônio de Jesus, colégio onde também eu pude muitas vezes fazer a preparação para a primeira comunhão, onde vivi tantos momentos de formação na minha adolescência, na minha juventude. Muitas vezes também já fui aí me encontrar com alunos do colégio, em algum momento que as irmãs pediram. Então tem essa marca forte das irmãs mercedárias na minha vida. E hoje eu quero agradecer de modo muito particular pelo dom da vida da Madre Lúcia Tchepari, hoje 139 anos, da fundadora, não é, da Congregação das Irmãs Mercedárias Missionárias do Brasil, não é, presente em várias partes do Brasil, fundada aí no Piauí, então que é uma franciscana aí no Piauí, e é lá em São Raimundo Nonato, juntamente com Dom Inocêncio, não é, que a Madre Lúcia funda a Congregação das Irmãs Mercedárias, não é, inspirada no carisma de São Pedro Nolasco. Não é, os mercedários, eles compravam a liberdade dos escravos, davam liberdade para os escravos, pediam esmola para poder pagar a liberdade dos escravos. Não estão falando ainda dessa escravidão tipo aquela brasileira, era um outro tipo de escravidão, mas de todas as formas ali esse carisma, libertar-se para libertar, esse carisma das mercedárias. Então eu agradeço aqui hoje as mensagens da irmã Isa, que foi a madre da congregação por muito tempo, uma caríssima amiga, foi a primeira freira que ouviu os votos sendo celebrados, ainda era um menininho lá em Santo Antônio de Jesus. Um abraço à irmã Janice, que é a atual madre, que eu pude conhecer ainda como noviça e participar do processo formativo do seu noviciado, e hoje é a geral da congregação. Um abraço para Ana Rita Araújo em Conceição do Almeida. Ela está aqui lembrando, não é, como que ela começou a ter uma devoção muito grande a Nossa Senhora, e o dia de sábado, não é, porque eu celebrava no sábado sempre às 7 horas da manhã uma missa votiva de Nossa Senhora. Eu sempre assim, se tem uma paróquia que é de devoção mariana, faço o máximo esforço para poder dedicar o sábado a Nossa Senhora, como faço nas minhas meditações de cada sábado, sempre dando uma visão mariana para aquele dia, e assim eu vou crescendo no amor a Maria e ensinando também os outros, se eu posso, a ter esse amor pela Mãe querida de nosso Deus. Gente querida, a hora voou, mas eu comecei mais tarde hoje também, então dá o desconto justo. Então venha sobre nós essa bênção de Deus, assim como Jacó agarrou nas pernas daquele homem que lutava com ele, que era a imagem do próprio Deus, dizendo: eu não te largo se tu não me abençoares, eu também não vou largar vocês sem invocar sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine hoje e sempre. Amém.